Pode começar, né, Daniel? Pode começar. Certo. Pode começar, né, Daniel? Eita, tá dando retorno. Pode começar, Ione. Já está ao vivo. Então, boa noite a todos e a todas que nós estamos dando início nesse momento. Semana do Meio Ambiente SESC Crato, certo? Estamos aqui com dois convidados, né, que estão aqui na parceria, aceitaram de primeira, com a Flávia Domingues, na lista do CMBio. Boa noite, Flávia. Boa noite, Ione. É uma honra estar participando dessa atividade. Eu quero agradecer bastante pelo convite. Estamos também com o Weber Girão, né, que ele é coordenador do projeto Soldadinhos do Araripe, da Aquasis. Oi, Weber, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ione. Agradecemos aí o convite e a oportunidade de conversar com o pessoal aí. Antes de iniciar, também quero agradecer às meninas, a Raquel, a Isabela, a Priscila, o Alisson, o Cicinho, que foram de extrema importância para que a gente conseguisse organizar essa semana, certo? Nós estamos com a programação que terá início hoje, né, com o Weber com a Flávia, amanhã e na sexta-feira, onde nós vamos encerrar com um bate-papo sobre o NGI. Nossa programação está nas redes sociais e está também no site do SESC. E agora, sim, eu gostaria de passar para os nossos convidados a fala. Obrigada, Ione. Eu queria também parabenizar a organização do evento. É muito legal ver o governo e a sociedade civil se unindo, a gente tem participação de todo mundo. Uma garotada com muita vontade de fazer as coisas, então, muito, muito legal. Parabéns. E é uma honra poder estar conversando com o Weber, né? Assim, Semana do Meio Ambiente, num momento complicado no Brasil, no mundo, mas é impossível aqui no Cariri a gente falar de meio ambiente, discutir meio ambiente, e o soldadinho não está nessa pauta. Então, ele tem que estar na conversa. E estando soldadinho, a gente tem aqui a honra e o privilégio de conviver com o Weber, que eu já conheço há 7 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando aqui na região, mas que já está aqui há bastante tempo trabalhando com o soldadinho. Queria dizer, Weber, que é um prazer estar conversando contigo aqui e socializando com mais pessoas os seus conhecimentos. Agradeço as palavras, Flávia. É sempre uma satisfação a gente interagir. E vamos conversar aí sobre passarinho. Como você falou, a gente está no momento que a sensibilidade nos diferencia, né? A gente está falando de pássaro e tem gente que talvez não perceba nem a mata, né? Ou nem o próprio ar que respira. E a capacidade de se encantar é o que faz a diferença, né? Então, vamos lá conversar sobre esse assunto tão bonito. Ótimo. Eu acho que esse encantamento é importante mesmo para as nossas ações. Weber, eu disse que eu conheço o soldadinho há 7 anos, que é o tempo que eu estou trabalhando aqui na região. O soldadinho é uma espécie recente para a ciência, né? É relativamente recente, descoberta há pouco mais de 20 anos. E tem esse nome estranho, assim, nomes de espécies são em latim, então costumam ser meio estranhos, inclusive está escrito aí na nossa conversa, que é a conservação de Antilophia bockermani, né, conhecida aqui por nós como o soldadinho do Araripe. Eu queria só colocar aqui, fazer um comentário, que normalmente nas publicações científicas, quando coloca o nome da espécie, em latim, muitas vezes a gente coloca na frente o nome da pessoa, do cientista que descobriu para a ciência essa espécie e o ano. No caso do soldadinho, o nome científico dele é Antilophia bockermani e vem acompanhado de Coelho e Silva, 1998. Esse Silva é você, né? Então, sou eu mais da metade do Brasil. É verdade. Seu nome está ligado ao nome do soldadinho,
eternamente. Então, todas as vezes que disserem Antilope, Bockerman, Coelho Silva, 1998, você está ligado com ele, intimamente, né? Porque você participou da descoberta científica dessa ave há um pouco mais de 20 anos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, aí contasse essa história para as pessoas. Eu sei que algumas pessoas já ouviram, mas ela é inspiradora, de como é que foi e como é que você sente? O que você sente quando você vê o seu nome colocado ali do ladinho do nome dessa espécie? Assim, você começou dizendo que a espécie ela é nova, né? E ela, em dois sentidos, ela é recente. Ela realmente é uma espécie que se separou da espécie irmã há pouco tempo. E é interessante que isso foi recentemente que a gente encontrou mecanismos genéticos, fizemos estudos para poder saber que essa ave era realmente muito nova, né? E o fato de ser muito nova impulsionou essas pesquisas que, inclusive, ajudam a gente a entender a situação de outras aves ameaçadas de evolução recente. Ela é nova também quanto à descoberta, né? O primeiro avistamento foi no dia 15 de dezembro de 1996. Eu tive a oportunidade de participar dessa ocasião. Então, assim, em síntese, eu tinha mais ou menos 1 ano de estudos de aves, né? Tinha 21 anos de idade, e aí estava visitando as regiões do Ceará. E eu morava em Fortaleza, né? E a Chapada do Araripe fica no sul do Ceará. Então só tinha tido a oportunidade de março visitar a Chapada de passagem para outro lugar. Fiquei contemplando a Chapada da rodoviária, com vontade de ir na mata, mas eu não tinha tempo, porque eu estava esperando o ônibus, né? E aí, quando foi em dezembro, a Karina, que é minha esposa, que na época era minha namorada, ela adorava essa oportunidade de ir para aula de campo. Então ela falou para o professor, tem uma vaguinha para poder eu conseguir participar dessa aula e tudo? Tinha vaga e tudo. Ela me abriu esse espaço, ela veio como ouvinte da disciplina, né? E aproveitou e pediu, um pouquinho de cara de pau, né? Tem como o Weber vir também, sendo que ela vinha do ônibus de Recife para Chapada do Araripe, né? Enquanto que eu vinha de Fortaleza para Chapada do Araripe. Então, eu vim sozinho no ônibus, fiquei esperando o pessoal chegar, e nós passamos 5 dias em aula de campo, e o Galileu Coelho, que é o coelho do Coelho Silva, né, ele falou, Weber, eu gravei uma ave que eu não sei, a gente não sabe qual é, eu não sabia qual era, isso naquela época era muito comum, porque você não tinha a facilidade de acesso à informação que a gente tem hoje. E ele disse, você me ajuda me ajuda a tentar descobrir que ave é essa? E eu fiquei honrado, né? Que oportunidade interessante. Então, a atividade foi toda realizada na Floresta Nacional, na Casa Sede, que é no Planalto da Chapada. E no derradeiro dia, nós descemos... Tá procurando, pô. No derradeiro dia, nós descemos para Nascente do Farias, uma caverna onde as pessoas iam estudar morcegos, né? E foi feita a introdução para o pessoal fazer o estudo, e rapidamente eu me separei do pessoal com o Galileu, e ele passou a gravação para ver se atraía a ave, né? Quando a ave apareceu, foi aquele deleite, né? Porque uma ave branca no dossel, na copa da mata, a gente ficou observando para tentar ver o que era, e até a hora que ela virou a cabeça, baixou o topete para frente, e um raio de luz, um resto de sol incidiu por trás e acendeu, né? O espetáculo daquela cor vermelha. Se algumas pessoas não percebem a mata e outras não percebem o pássaro, ninguém consegue perceber aquela cor, porque ela tem uma profundidade de pigmentos que nossos olhos não conseguem perceber essa cor inteira. Mas a gente tenta chegar perto. E naquela hora que acendeu aquela lâmpada, né, aquele raio de sol, foi um ataque cardíaco na hora, né, e um arrepio total na hora daquele momento que a gente sabia, não, aquilo era uma coisa especial, era algo muito especial. E aí na hora ele perguntou,
E ele Isso é perguntou, muito legal. Diz, pode falar. pode dizer. Não, é que eu vou falar desse seu arrepio, mas completa aí, por favor, que eu vou te perguntar desse arrepio. E na hora que a gente viu aquilo, ele perguntou, o que é isso, né? Uma ave branca com topete na testa. Minha única reação foi falar antilófio, que é o gênero que dá até o nome dessa apresentação, Antilófio bockermani, né? Sendo que a gente sabia que antilófio não era branco. Mas sabe aquelas vezes que você vai fazer uma prova muito importante na vida e na hora de escrever seu nome você pensa para ver se você não vai escrever seu nome errado, porque é muito importante, você sabe seu nome, mas você hesita na hora de escrever porque é solene, é importante, tem algo em jogo. A gente não queria acreditar que aquilo era algo, não é possível, deve ser alguma coisa, não, fica sem querer acreditar no que está vendo, né? Maravilhado, tão maravilhoso que a gente não consegue aceitar aquilo que estava diante da gente naquele momento. E aquilo me assombrou, né? Depois, aquela imagem, até hoje me assombra. Eu acho muito legal esse relato, eu já ouvi você falando algumas vezes, e a gente teve uma conversa, agora recentemente, que você disse assim, que o vermelho do soldadinho não é para os nossos olhos, né? Está além da nossa capacidade de perceber. Mas eu acho legal, porque eu estava lendo uma reportagem agora da Living Bird, esses dias, e lá o rapaz descreve que esteve com você lá no lugar da descoberta, que você, inclusive, levou ele na mesma lugar, encostou na mesma árvore onde você viu pela primeira vez. E aí eu queria descrever assim, quando eu vi o soldadinho pela primeira vez, foi logo que a gente chegou aqui em 2012, tinha uma história assim meio mítica de um banho que ele tomava lá na Fonte da Batateira, exatamente, pontualmente às 4 horas da tarde. O macho, a fêmea era 4h30. A gente foi lá para ver isso, e realmente às 4 horas da tarde o bicho veio. E a sensação que eu tenho, assim, eu não estava diante de uma espécie nova, eu estava apenas diante de uma espécie criticamente ameaçada, uma espécie muito ameaçada. E a minha emoção foi tão grande que você me deu um binóculo para olhar e eu não consegui ver nada, eu tremia tanto que eu não consegui ver, e essa história terminou em lágrimas, né, por estar diante daquela situação. Esse rapaz que disse que foi contigo lá na mesma árvore, disse assim, que quando ele olhou aquele vermelho, aquilo foi a mesma coisa que olhar para o sol, o vermelho do topete do soldadinho, né? Foi a mesma coisa que olhar para o sol. Tanto que depois aquele vermelho não saía do olho, ele olhava para um lado, olhava para o outro e continuava com aquele vermelho do topete, para mostrar como é marcante a sensação assim, incrível de ver esse bicho. E eu já vi algumas falas que você disse que se arrepiou nesse momento. Esse rapaz descreve que quando esteve lá com você, você se arrepiou de novo quando estava contando a história para ele de como foi que aconteceu. E eu já vi uma fala sua que você dizia, eu estou arrepiado até hoje com esse bicho. Então, eu queria que você contasse, assim, esse arrepio, como é que é? O que ele faz? Como é que ele te move para, além do seu nome estar ligado com essa ave, por conta da descoberta, você ter... Várias pessoas descrevem espécies, e não necessariamente trabalham com elas depois. Esse arrepio aí que aconteceu, que rolou, como é que ele te trouxe? Como é que você está arrepiado até hoje? Isso reverte no trabalho que você faz aqui para o soldadinho. O que está te motivando, assim? Como é que é? Esse jornalista que veio foi interessante, porque eu voltei ao local várias vezes, mas logo foi construída uma estruturazinha de madeira e eu nunca mais tinha voltado à posição exata de onde a gente fez o avistamento. Eu chegava até o local e dizia, foi naquele canto ali. Apontava, mas nunca tinha ido, né, desde então. E aí ele perguntou, foi exatamente naquele canto ali. E aí eu tive o lampejo, né, vamos lá? Vamos, eu não vou lá desde a descoberta. E eu me situei exatamente na posição e mostrei aonde, o ângulo que a gente tinha visto, a altura, exatamente a posição, né? E contando a história para ele, de como foi o arrepio, na mesma hora eu me arrepiei também, né? E falando aqui eu também estou arrepiado, né? Porque eu volto ao momento da descoberta, que é de arrepiar, mas a gente pensa assim, que nessa trajetória, momentos que você se emociona, que você percebe o agora, acontecem muitas vezes. Então,
tem vezes que a gente tá fazendo ações, né? Conseguiu criar uma unidade de conservação, conseguiu descobrir tal informação, conseguiu, sei lá, tanta coisa que acontece, cada uma é um momento de se arrepiar, quando você entende o significado, a relevância daquilo para o que você está fazendo, né? Então, assim, a capacidade da gente ser sensível para isso é muito bom, né? Existe um equilíbrio aí. Você deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo com as seus posicionamentos na vida, né? Eu fiz o certo mesmo? De noite você se encontra com essa parte da análise que você faz do dia. Será que eu fiz o melhor? Eu posso melhorar? A consciência funcionando para você fazer certinho. O outro lado disso é hedônico, é prazer puro, né? Você conseguir saber contemplar o animal na mata, poder contemplar a natureza em todo o seu esplendor, é um momento de gratificação muito grande. Então alguém pode pensar, eita, o trabalho de conservação é só penúria, sofrimento, você batalha para conquistar as coisas. Não, tem muita satisfação, muita satisfação. Já vi, não só com saudade de Doraripe, com outros bichos, né, que provocam essa alegria tão grande. Você sabe. É verdade, é isso mesmo. Depois eu queria até falar um pouquinho mais com você dessa biologia da conservação, desse trabalho com a conservação. Mas antes, assim, por que nós estamos falando do soldadinho com uma série de outras aves incríveis que tem aqui, outras espécies? Eu só queria trazer aqui, lembrar que ele é classificado como criticamente ameaçado, não é isso? É o maior grau de ameaça que tem. Então, ele está aqui no centro da nossa conversa porque é uma espécie que ocorre só aqui e que está criticamente ameaçada. Só outras 225 aves no mundo todo estão nessa mesma situação. Criticamente ameaçada correndo sério risco de desaparecer do planeta. Rafael, meu filho de 6 anos, dizia o seguinte, quando ele estava estudando soldadinho na escola: eu aprendi o que é extinção, mamãe. Extinção é morrer para sempre. Eu achei que meio redundante, mas entendi que para sempre é isso, sem descendente, sem ficar nada, né? Desaparecer completamente. Então, o soldadinho, ele está nessa condição de criticamente ameaçado, correndo sério risco de desaparecer do planeta. Por isso ele está no centro das discussões e por isso tem muitos esforços para a conservação dele, e você encabeça vários desses esforços. Queria que você falasse um pouquinho, Weber, então, o que ameaça esse bicho? Como é que faz essa classificação dele como criticamente? Por exemplo, as onças, que a gente sabe que estão ameaçadas, elas não são criticamente ameaçadas, elas são consideradas vulneráveis na avaliação de espécies. E o soldadinho é criticamente. Se você pudesse falar um pouquinho aí dessa avaliação, dessa diferença, e o que é que ameaça o soldadinho hoje aqui? Por que ele está nessa condição de tão lindo, emociona tanto a gente e está nessa condição de criticamente ameaçado? Existe, assim, a gente precisa priorizar, né? Então, existem animais, cada animal tem o seu grau de ameaça. Se a gente fosse poder pegar as 10 mil espécies, cerca de 10 mil espécies de aves do mundo, só para a gente falar de aves, eu poderia criar uma categoria para cada uma, e ter da mais ameaçada de todas a menos ameaçada. Só que isso não fica operacional, não dá para você trabalhar em cima disso. Então, existem categorias que você pode agrupar. Todo agrupamento é imperfeito, existe uma diversidade de características e tal, mas a gente precisa chegar o mais perto disso. E aí existe a União Internacional para a Conservação da Natureza, que estipulou uma chave, uma regra, para você pegar as espécies e tentar encaixar nessas gavetas, né, que existem. Então, essa regra, ela funciona desde um ratinho para uma baleia azul. Então, é imperfeito, mas é o melhor que a gente tem. E se cada um fosse inventar uma regra, a gente ia ficar complicado como que a gente vai dialogar, porque a prioridade para mim é diferente da prioridade para você. Então, com essa classificação, a gente consegue somar esforços para o que é prioritário. Então, nós temos as ameaçadas de extinção mesmo, são 3 categorias.
a inferior seria vulnerável à extinção, as espécies vulneráveis. É o mais brando das três gavetas, vamos dizer assim, das ameaçadas, né? A intermediária são as em perigo de extinção e a última seria das criticamente em perigo de extinção. Acima disso, você tem as extintas. E não necessariamente extinta, que não é ameaçada de extinção, né? Não necessariamente as extintas, que já está extinta, não necessariamente elas acabaram. Por quê? Porque nós podemos ter as extintas na natureza. Então, uma espécie que tinha na natureza acabou e só tem em cativeiro. Ela está extinta, porém, só na natureza. Existem as extintas, as completamente extintas, não tem mais na face da Terra. Existem as regionalmente extintas. Acabou no estado do Ceará, mas tem em outros estados, né? Então, mesmo a extinção, ela pode ser trabalhada, entre aspas, a desextinção. Inclusive, recentemente, a gente tem trabalhos onde espécies que foram extintas da face da Terra, existe uma pequena chance delas voltarem, né? Sendo que isso envolve um pouco de Jurassic Park, né? E isso é muito caro, é muito dispendioso, então o ideal é que não chegue nesse patamar, né? E abaixo dessas três gavetas que eu falei, existem as quase ameaçadas, né? E também existem aquelas que não têm dados suficiente para poder entrar nessa avaliação. Se conhece tão pouco que não tem como você avaliar. Em geral, são essas daí. E tem aquelas que não tem nenhum problema, não são consideradas, tem problemas, mas não são problemáticas o suficiente para entrar nessa análise. E aquelas que não se aplicam. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma lista de espécies ameaçadas do Brasil, eu não quero saber de uma espécie que só tem na China. Ela não se aplica na lista do Brasil, né? Então, ainda tem essa, que nem entra na classificação. Então, respondendo o que você perguntou, esse é mais ou menos o arranjo que se faz para avaliação. Existem avaliações tanto essas avaliações internacionais, né, são da União Internacional para a Conservação da Natureza. Nós temos a avaliação brasileira, né, que é feita, que é muito interessante. Ela não necessariamente ela é idêntica à internacional. Nós temos divergências, e essas divergências são interessantes a gente ter, né? Parece que está sendo contraditório, né? Eu acabei de dizer que não era para ter diferença, mas tem diferença. Mas isso justamente para você conseguir explorar as peculiaridades do local, né? Às vezes essa diferença funciona quando você está trabalhando com uma peculiaridade. E temos no Brasil algumas listas estaduais, né? E essas listas ainda consideram mais peculiaridades ainda. Ainda não temos a lista no Ceará, né? Mas quem sabe a gente consiga fazer, e isso é até um gesto da gente ir na contramão de uma política nacional. Se a gente conseguir ter no estado do Ceará uma lista vermelha em pleno cenário que a gente vive, é uma prova de que essa é a terra da luz, né? Que a gente poderia realmente dar uma luz para o país tanto precisa, né? Então, essas avaliações, a gente tem participado, eu tenho participado não só do Soldadinho do Araripe, mas de outras espécies que eu pude trabalhar, né? E isso é muito interessante, porque você coloca o conhecimento além do destino nobre, que é o da pesquisa, mas é o da pesquisa como ferramenta para a mudança da realidade, né? Então, em nenhum momento eu estou minimizando a pesquisa, pelo contrário, eu estou me valendo dela, mas você vê ela funcionando, né? Então, por exemplo, aqui atrás de mim tem um quadro do periquito cara suja, né? E aí a gente tem uma espécie que das 225 que você falou, que existem no Brasil, aliás, perdão, 225 que você falou são ameaçadas de extinção no mundo, né? Criticamente ameaçadas. Das brasileiras, das espécies brasileiras, de todas as aves que existem no Brasil, conforme a avaliação internacional, nós temos duas que se pode comprovar por dados, algumas são presumidas, né, mas comprovado por dados, só duas tiveram ascensão no aumento populacional. Uma delas foi o periquito cara suja. Um trabalho belíssimo que é desenvolvido pela Aquasis, né, desde 2010, sob a tutela do Fábio Nunes. Também um projeto construído em ombro de gigantes, a gente foi fazendo muita coisa, mas o legal é que a gente tem uma história de um bicho
que está aumentando, né? E foi iniciado um pouquinho depois do Soldadinho do Araripe. Eu também quero isso para ele, né? E você participou das contagens da Arara Azul de Lear, que está aumentando também. Está aumentando. Tem muito bicho na fila que pode aumentar. Esse legado que a gente deixa para as próximas gerações é assim, um presente que não tem dimensão, não tem como mensurar. A gente consegue valorar serviços ambientais. Você manter uma ave, você pode converter isso em cifras, né? Manter um animal funcionando, ela presta um serviço ambiental que vale tantos $1.000 e tal, e tal, e tal, e tal. Certo. Mas tem um componente que você não consegue valorar, não. E é justamente isso que é o mais interessante de tudo, né? Você saber que o esforço de conservar, ele não deve ser restrito a uma pessoa. Até um castigo, até uma maldição você dizer isso, né? No caso do Fábio, ele capitaneia, ele está no timão da história, o Fábio Nunes, dessa história do periquito do cara suja. Mas tem muita gente dentro desse barco, muita gente que participa dos censos e que sente assim, olha, eu faço parte dessa história, eu estou ajudando a contagem. Proprietário de sítios que cedem o espaço para colocar as caixas ninho, gente que faz a caixa ninho e entrega de presente, né? Então a gente está repleto tem muita história boa, esse mundo é muito bom. Sobretudo nos momentos mais difíceis a gente consegue ver cada história bonita, né? Então, assim, a gente precisa dessa esperança para poder trabalhar com conservação. Alguém pode dizer, isso é muita ilusão. Pode ser ilusão. Mas, assim, é uma ilusão que vale a pena. Eu estou disposto a pagar tenho pago um preço para fazer isso e tornar-se realidade, né? E estou muito feliz. Em um momento eu penso que é um investimento, um esforço mal empregado. Né? Eu acho que é isso mesmo. Essas ações que você citou aí, e aí eu junto o esforço com o soldadinho, o periquito, a arara azul de Lear, é muito inspirador, porque a gente pensa na convivência do homem com o ambiente e sempre pensa que o homem vai destruir. Mas a gente consegue ver que locais, espécies, grupos de pessoas se reuniram, se sensibilizaram, entenderam da importância de determinados grupos, e isso tem feito a diferença. Vários comentários que apareceram aqui, Weber, várias pessoas estão dizendo que é muito emocionante ver os seus relatos. Então, eu acho super interessante, eu acho que é sempre válido ter essa conversa, eu acho que algumas pessoas aqui já ouviram isso várias vezes, mas ver você relatar a condição da descoberta, como você fica sensibilizado e motivado, isso inspira muito a gente, desperta bastante. Tem várias coisas que você fala que dão muita inspiração para seguir nessa luta, e esses exemplos que você citou aí mostram que é plenamente possível. Se a gente quiser e trabalhar, e tem que ser junto, tem que ser de mãos dadas, a gente consegue reverter os quadros, assim, a gente pode ser otimista, acredito. Eu trabalho no Instituto, Weber, que você falou aí da lista, que coordena essas questões aí, então, avaliação das espécies, quais são as espécies, reúne os cientistas que têm os dados para saber se essa espécie, em que categoria ela entra, se ela está mais ou menos ameaçada, e depois ajuda a coordenar também uma estratégia importante que a gente tem no Brasil, do governo federal, para a conservação das espécies, que são os planos de ação nacional. Então, o plano de ação nacional, uma vez que a espécie é considerada ameaçada, ou seja, ela tem algum risco de deixar de existir, e esse risco pode ser em maior ou menor grau, começa, então, um trabalho de como é que nós vamos conservar esse bicho. Primeiro, o que ameaça esse bicho e como é que a gente vai conservar? E aí é muito legal, que são os planos de ação, que eles reúnem dados científicos, acadêmicos, estudiosos, cientistas e outros setores da sociedade, né, órgãos públicos, sociedade civil, organizações não governamentais, universidades, todo mundo, como é que nós podemos agir nas causas dessa ameaça para diminuir. Você participa aqui do plano de ação, o Soldadinho tem um plano de ação nacional só para ele, exclusivo, e você participa desse plano, ajudou a construir ele lá desde o início.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse PAN, como é que é esse Plano de Ação Nacional, quais são as ameaças que o soldadinho tem, e o que esse plano traz para ajudar nessa conservação, para que a gente possa trabalhar, a gente está trabalhando, mas que um dia a gente possa chegar e dar essa notícia aí maravilhosa de reversão desse quadro de ameaça do soldadinho. 4 anos antes da descoberta dessa espécie, aconteceu no Brasil um evento muito importante, que foi a Convenção da Biodiversidade, através da Eco 92, a Rio 92, né? Onde o Brasil foi o primeiro signatário, o primeiro país a assinar um acordo onde a gente, entre outros objetivos, tinha de afastar esse fantasma que é a extinção, né? A extinção só empobrece a nossa sociedade. E nós fomos os primeiros a assinar isso. E esse acordo, uma vez que é assinado, você precisa encontrar mecanismos para poder saber se está sendo cumprido. Você disse que quer acabar, não quer mais extinção. Então, o que é que você está fazendo? Quem está fazendo o quê, onde, quando, com que dinheiro, qual o resultado? Você ter um acompanhamento desses esforços para saber se a gente realmente está fazendo a conservação da biodiversidade, né? Que é isso é nominal ao Instituto Chico Mendes, né? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conservar a biodiversidade. Como é que a gente está conseguindo fazer isso sob a ótica das espécies ameaçadas, né? É pelas espécies ameaçadas que a gente começa a perder a biodiversidade. Então, nelas que a gente tem que acompanhar. E aí, quando teve a descoberta do soldadinho do Araripe, e o tempo que isso aconteceu foi muito interessante, que a descrição da espécie foi descoberta em 1996, no dezembro de 96, foi no finalzinho, foi publicado num artigo de 98, no finalzinho de 98, circulou em 99. No ano 2000, ele entrou na lista internacional de espécies ameaçadas. Em 2003, a gente teve a lista brasileira que colocou essa espécie. Então, a gente, a partir de 2003, teve essa inclusão. Se tivesse qualquer coisa que tivesse atrasado e essa espécie tivesse entrado depois de 2003, né, ela só viria a entrar na lista vermelha em 2014. Não é? A lista de 2013 é 2014, então ela pegou uma janelinha assim bem perto da beira do precipício de ficar invisível para conservação na legislação brasileira, né? E aí, isso foi, por mais que ela estivesse na global, ela teve essa janela. E ela entrou a lista vermelha de 2003 brasileira, ela foi de março. E em 2002, eu morava em Recife com os amigos da Associação de Observadores de Aves de Pernambuco, da OAP, com o Gilmar, um grande amigo, né, com o Péricles Rego, né, a gente delineou um projeto, fizemos, através do CNPJ da Associação de Observadores de Aves de Pernambuco, um projeto para a base para conservar o soldadinho do Araripe, essa ave. E aí começamos as ações em janeiro. Em março foi que ele entrou na lista vermelha. Então a gente já estava trabalhando no Brasil pela conservação dessa espécie antes mesmo de ter uma política pública que o reconhecesse como ameaçada, né? E aí o produto desse projeto era era um documentozinho que era subsídios para o plano de manejo da espécie. Então a gente nem tinha um termo, né? Era o plano de manejo da espécie. Então tinha lá os rudimentos disso já publicados em 2004. Na verdade ele estava pronto em 2003, mas como era final do ano a gente já botou para 2004, né? Já entrou 2004 com a publicação. Quando foi nesse mesmo ano, fizemos através da Aquasis, Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, um projeto junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, ou seja, já também com recurso para a conservação do meio ambiente, fizemos o plano de conservação do soldadinho do Araripe. Em 2004, a gente teve o primeiro plano de conservação no Brasil, que foi, nesse modelo, que foi da então BirdLife Programa do Brasil, que viria a se tornar SAVE Brasil, né? Sociedade para a Proteção das Aves. E aí, com base nesse modelo desse plano, que era de um mutum, nós fizemos o mesmo modelo, que era o Plano de Conservação do Soldadinho do Araripe. Esse documento
contava com recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente, mas também com parcerias locais. A gente teve a parceria do então IBAMA, né, através da FLONE e da APA, Floresta Nacional do Araripe e Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, de outros parceiros aqui na região. E esse documento, ele chegou às mãos de um ídolo que nós tínhamos, que eu tenho até hoje, né, que é o Sir David Attenborough. Ele teve esse plano na mão, eu tenho autografado ele dizendo, olha, continuem, façam, por aí, vão por aí, por esse caminho, né? E com uma palestra que ele proferiu, ele reverteu a renda para que a gente pudesse instalar o escritório regional aqui na Chapada. Então, nós já começamos em 2010 instalados, aqui a gente chegou no finalzinho de 2009, como eu falei, o plano é de 2006, isso foi em 2008, teve a transição, em 2008, vocês lembram, teve uma grande crise, né, no setor imobiliário, e foi muito difícil esse período, mas a gente conseguiu atravessar aquele ano muito difícil e começou passou 2009, então 2010 a gente já estava aqui trabalhando. Nesse meio tempo a gente trabalhou também ações à distância, né, mas instalou o escritório aqui a partir de 2010. Justamente, nesse período a gente começou as negociações para fazer o Plano de Ação Nacional, o PAN, que é o mesmo plano de conservação, porém amparado por portarias do Instituto Chico Mendes, e a gente fazer esse acordo com a sociedade. Então, quando a gente pergunta a quem cabe conservar o Soldadinho do Araripe, eu te respondo, a quem importar. Quem se importa com essa ave pode participar do processo de conservação, deve participar do processo de conservação, se satisfará com a conservação dessa espécie, né? Essa palavra esquisita, né? Satisfará. E aí... Eu vi que você parou um pouquinho, analisou esse bicho. Vai se satisfazer, né? Mas é isso mesmo, se satisfará. E aí, o que acontece? Essa participação da sociedade faz parte da nossa política ambiental, né? Ela está lá previsto um grupo de assessoramento técnico, tem parceiro, então quem se importa pode participar disso. A gente sabe que, na verdade, isso é papel, né? Se você quer ajudar mesmo, você não precisa estar dentro do plano. Mas é legal a gente saber que isso foi construído desde a Eco 92, a gente ter toda uma política para a gente ter um acompanhamento, né? No começo, o fato de ser o plano de uma espécie mostrava que, assim, será que então vai ter planos para todas as espécies, né? Então, depois a gente começou a ter planos condensando. Então, tem um plano de ação nacional para as aves da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é gigantesca, né? Qual a efetividade de um plano desse, assim, para uma região tão grande? Não tem como eu querer dizer que ela vai ser tão eficiente quanto de uma espécie. Mas também reconheço que de uma espécie pode ser complicado executar. Talvez algo no meio termo, um plano de ação das espécies ameaçadas de uma região como a Chapada do Araripe, que você tem representante da sociedade que pode interagir nisso. A gente pode evoluir essa política de conservação, mas para evoluir essa política de conservação a gente tem que ter resultado também. Dizer, olha, um plano dá certo. A gente pode muito bem querer abandonar tudo que foi construído, mas vale a pena a gente investir para fortalecer esse plano, né? E outros planos, a gente vai, olha, essa é a nossa política de conservação. Foi construída em cima de muita gente trabalhando, muita gente idealizando. É imperfeita? É imperfeita, mas é um produto da nossa sociedade. Então, é por isso que eu respeito muito o plano de ação, porque é da nossa sociedade essa conquista. Não pode jogar fora. A gente construiu muita coisa para o meio ambiente que não pode ser aberta para passar a boiada. Tá certo. É isso mesmo. Você falou de conservar uma espécie. A maior causa de perda de diversidade, e você tocou num assunto muito legal, que é o valor da biodiversidade, que inclusive é o tema da semana do meio ambiente do SESC, que eu acho que é muito legal a gente fazer uma reflexão sobre o valor da biodiversidade, né? A gente pode valorar, né, monetariamente, serviços ambientais e tal, e tem o valor mesmo, o valor intrínseco de cada vida importa,
todas as vidas, as formas de vida importam. A biodiversidade tem seu valor, independente dela render qualquer coisa para nós ou não. E a gente fala em conservação, Weber. É muito legal que nós não temos um plano de proteção, estrito senso, vamos tirar o soldadinho da presença das pessoas. O plano de conservação implica que a gente entende que as pessoas e as espécies têm que conviver, né? As pessoas, somos todos espécies, e a gente tem que conviver. Então, é um plano de conservação de como é que a gente usa o espaço onde esse bicho também existe, de forma que a gente não faça com que ele desapareça. E aí a gente tem uma das maiores causas de perda de diversidade no mundo, que é a perda de ambiente. A gente convertendo ambientes, transformando ambientes naturais em ambientes que nos servem de forma urbanizada para a produção, é importante, a gente precisa comer, a gente precisa produzir, mas existem formas de fazer isso de um jeito mais adequado, que a gente não chegue passando um trator e destruindo tudo que tem lá de bom, e ainda podendo abrir portas para virem coisas, né, desenterrar coisas que a gente nem sabe como é que vão, os resultados disso. O soldadinho tem uma relação muito íntima com a água, e aí eu acho isso fantástico, porque nós estamos numa região que a água é uma preciosidade, cada gota importa. Então, inclusive tem um jornal publicou o seguinte, assim, dizendo que o soldadinho é uma arma de defesa para a proteção das fontes. Aí, assim, fiquei pensando, uma espécie para defender fontes, na verdade está defendendo um território. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas ameaças e como que conservar territórios, como que esse soldadinho ajuda a gente, essa espécie que está criticamente ameaçada, ajuda a gente e ainda ajuda a proteção de outras espécies, quando a gente considera território e essa relação com a água. Eu posso recuar bem muito e lembrar, assim, nós estamos no coração do semiárido no Brasil, né? Uma região que se notabiliza justamente pela a água, você tem que compreender exatamente o valor dela nessa região. Uma região muito bonita, muito rica, mas muito sensível, e a água é um tesouro. A gente tem a sorte de ter uma máquina única de captar água da atmosfera, que é a Chapada do Araripe. A gente tem que lembrar que a formação dessa máquina vem do tempo dos dinossauros, né? Era um mar que tinha no interior do Nordeste. Esse mar teve sedimentação, aquilo soergueu, tem toda a explicação que eu gostaria de desenvolver aqui, mas que dá para entender que aquilo ali surgiu dentro de um problema, de uma formação complexa, e ela curiosamente, pensa para o lado do Ceará. Então a gente tem mais ou menos um planalto, né, que divide 3 estados, ele é penso para o lado do Ceará, e apenas 10% da encosta dessa chapada, só 10% da encosta, concentra a ressurgência de quase 80% da água que cai no planalto. Né? Então, a melhor comparação que eu posso fazer é de um funil gigantesco. Ele converge toda a água para esse setor. Então, a gente tem uma máquina que está há milhares de anos jogando água num segmento só dessa chapada. Além disso, essa região, esse trecho, ele é apontado exatamente de frente para ventos que vêm do litoral, vou simplificar a linguagem aqui, que eles batem nessa chapada, são capturados pela vegetação e aumentam também essa captação de água. Existem ainda outros mecanismos que fazem ela captar mais água ainda. E tudo isso foi, essa sequência de coincidências fez com que essa água mantivesse uma bolha verde no meio do semiárido. E nessa bolha, algumas espécies, é uma máquina para fazer espécies, vai passando o tempo, elas vão se diferenciando, né? Então a gente tem o soldadinho do Araripe, tem várias outras espécies que só existem aqui, algumas outras espécies que só existem aqui, e é o resultado dessa estrutura maravilhosa. Ela é tão boa que no passado você teve tribos, a gente teve tribos de vários indígenas que vinham para cá e guerreavam para poder ver quem conseguia ficar aqui.
Os mais fortes se estabeleceram, e toda a vida que tinha seca no entorno, vinha índio para cá, e os que estavam aqui tinham que brigar com os outros, para poder conseguir se manter naquele local. Com a nossa chegada, nossa que eu falo, a civilização que a gente se constitui hoje, né, miscigenada e tudo, a gente começou a usar esse ambiente de forma não sustentável, né? E a tendência é que aquilo tudo ia ser destruído e todo esse benefício de água ia acabar, né? E era como comer a galinha dos ovos de ouro, você ia perder a fonte daquele benefício. Aconteceu, entre outras coisas, um evento em 1946, que foi a criação da Floresta Nacional do Araripe, cujo o ato de criação dela está associado à manutenção dos recursos hídricos. Então, a gente tem que agradecer aos nossos antepassados de terem criado essa área, que provavelmente, sem ela, a gente não teria água para ter o soldadinho hoje em dia. Não criar a Floresta Nacional, provavelmente a gente não ia conhecer a espécie, no tempo que ela foi conhecida, né? Não ia conhecer, ela já seria extinta antes, não tem nem dúvida disso. E essa redução, a gente tem que pensar assim, essa bolha que tinha várias espécies, ela perdeu muitas espécies. Infelizmente, a gente não alcançou. Tem muita coisa que foi embora. Tenha certeza do que eu estou dizendo. Tem muita espécie que foi embora antes da ciência chegar. Quem escapou foi o mais resistente, que era o soldadinho do Araripe e alguns outros. Ele não escapou por ele ser a cereja do bolo, não. Ele era o mais adaptável de todos, do que tinha daquela riqueza toda. A gente pegou o restinho, né? A gente tem a obrigação de segurar esse restinho, no sentido de dever, mas também a satisfação, mais do que a obrigação, de ter a sorte não, o legado de ter conseguido alcançar esse bicho, herdado por pessoas que batalharam pela criação de áreas protegidas, essa unidade está aí até hoje, por cima de pó e pedra, né? E a gente colheu esse benefício que alguém deixou. A gente tem deixar para alguém no futuro, pode ser que ninguém nem saiba quem foi que fez, mas isso não importa, porque a gente, vendo isso, a gente também curtiu essa espécie porque alguém batalhou, né? Mas acho que nessas divagações eu saí um pouco da linha do que você tinha perguntado, que era qual a relação da água com o animal, né? A água que garante a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui, ninguém vem para cá, assim, vem por mil motivos, mas no final das contas, todos os motivos estão ligados à presença da água. A água cria um ambiente diferente, né? Então, esse diferencial que é a água em pleno semiárido, que também é diferencial para a ave, se a gente perde essa ave, isso é um indicador para dizer, olha, vocês estão destruindo a máquina. Vocês vão perder em breve a água, né? Então a gente vai estragar o cariri. Manter o soldadinho do Araripe, a gente só mantém se mantiver a máquina funcionando. Então ele, na verdade, é a agulha do ponteiro que está dizendo, ó, tem muito soldadinho, estão indo pelo caminho certo. Está diminuindo, estão indo pelo caminho errado. Não tem um manual da chapada, não. É uma máquina sem manual. A gente tem que aprender a usar usando. Não é botando dentro de uma bolha, porque não existe bolha, né? A gente tem que mexer na máquina e aprender, crescer. Tá? A altura de merecer está do lado de uma máquina dessa. Senão ela sacode aí, dá mais um deslizamento, como ela já faz vez ou outra, e só aterra a gente aqui embaixo. Ai, diga isso não. Weber, você falou das pessoas, da gente estar aqui assistindo pelos esforços que foram feitos antes na criação de unidades de conservação, que são áreas protegidas. Isso é uma das estratégias que o PAN traz, né? Proteger ambientes, proteger áreas com unidades de conservação. O PAN, que você é o coordenador executivo, inclusive, do PAN aqui do Soldadinho, e tem outras ações lá também de combate ao fogo, né? Tudo que puder organizar o uso da água, para que a gente possa ter água para as pessoas, mas que a gente saiba que se eu colocar toda a água dentro de um cano, uma infinidade de outras vidas se perdem, porque tudo precisa da água, o passarinho precisa beber água, e ele não tem uma torneira para isso, essa água tem que estar
no ambiente natural. E falou da floresta, da mãe do soldadinho. Toda vez que você diz isso, eu penso assim, a floresta é a mãe do soldadinho, com toda a sua bondade, permitindo que essa água esteja no lugar certo para essa espécie. A gente tem percebido aqui, Weber, que o soldadinho, ele tem sido considerado aqui, assim, cada vez mais as pessoas tratam ele como um filho ilustre da terra, do pé de serra, do cariri encantado, como eu costumo dizer. Ele está espalhado em vários lugares, ele está em logomarcas de eventos, de instituições, ele está nas portas dos táxis aqui, ele está em outdoor, ele está em vários lugares. Então, as pessoas, eu tenho a sensação de que estão sensibilizadas, que esse passarinho, ele é importante. Mas tem uma fala sua, que eu sempre comento isso, você sabe que me impacta muito, que você fala da nossa responsabilidade sobre esse bicho. Eu vou falar aqui exclusivamente do soldadinho, mas tem gente assistindo a gente de vários lugares. Então, a responsabilidade de todo mundo nos seus locais sobre as outras espécies que dependem do jeito que a gente age. Então, você diz o seguinte, que essa espécie ela é exclusivíssima daqui, né? Ela só está numa pequena faixa, só dentro do Ceará. Então, só vai ver esse bicho dentro do Ceará, só vai ver esse bicho na cidade do Crato, no município do Crato, no município de Barbalha, ou Missão Velha, num pedacinho, nem é no município todo, é num pedacinho desses municípios. Então, para a gente pensar no planeta inteiro, em bichos espalhados pelo mundo inteiro, a gente fala, canguru só tem na Austrália, não sei o quê, a gente tem um bichinho aqui que não existe em lugar nenhum do planeta, só tem um pedacinho pequeno, de aproximadamente 50 quilômetros quadrados, me corrija aí se eu estiver errado. Mas você diz também da nossa responsabilidade. Ele só existe aqui, se ele deixar de existir aqui, ele deixa de existir no planeta, essa espécie acaba. E você sempre fala da gente tomar cuidado com ficar colocando soldadinho em tudo que é lugar, da gente depois não estar relacionado a um cadáver, se o soldadinho, né, se a gente não fizer ações que protejam, que conservem, a gente vai estar ligado a um cadáver, e a responsabilidade é da nossa geração também, que está aqui convivendo com ele, vendo as ameaças, e tem que agir, porque depende de quem está aqui nessa hora. Você está dizendo que a gente aqui está vendo esforços de gente que trabalhou antes, a gente tem que fazer os nossos esforços. Eu queria que você dissesse um pouquinho, aí a gente já está chegando perto do final da nossa live, da nossa conversa, como é que as pessoas podem ajudar, se envolver, ajudar na conservação. Você é um biólogo que trabalha para a conservação. Eu trabalho num instituto que trabalha com conservação, mas e o cidadão? A pessoa que assistiu, que viu alguma coisa sobre o soldadinho, que se impressionou, como eu me impressionei com essa sua fala, nós vamos ser responsáveis por carregar um cadáver, a nossa geração, que ficam impressionadas com isso. Como é que essas pessoas podem se envolver e podem ajudar na conservação dessa espécie e de outras espécies também? Eu vou dar o exemplo de hoje. Todo dia a gente tem 1000 formas para falar, mas eu vou dar o de hoje. Hoje chegou para mim, pelo amigo Emanuel, que trabalha pelo Plano de Ação Nacional do Soldadinho do Araripe, uma ficha para preenchimento de ações, né? Quem participa do plano recebeu essa ficha. Aí a gente tinha colocado uma meta lá de criação, nesses 5 anos que vão se encerrar em 2021, da criação de 5 reservas particulares do patrimônio natural, as chamadas RPPNs, nesse período, né? Eu tive a meta era de 5. Eu tive a oportunidade, pela minha mão, criar 2, né? E outra ação, que não é exatamente essa, que era a criação de unidade de conservação pública, que também foi criada. Então, assim, legal que a gente conseguiu muita coisa, mas a meta não foi atingida e não... Eu escrevi esse texto, está ali no computador, deixei escrito lá. Não vamos conseguir criar as 5 RPPNs no período, porque em 3 RPPNs, num período desse que a gente está vivendo, de pandemia, você pensar que
Só em protocolar, eu joguei a toalha. Olha, não, a gente conquistou muita coisa, essa meta não dá para atingir, não. E depois que eu escrevi aquilo, eu fiquei pensando, será que a gente não consegue mudar isso? Quantas pessoas estão assistindo a gente? Essa rede de pessoas, estão integradas em uma rede de contatos. Desses contatos, quantas pessoas vocês que estão assistindo conhecem proprietário de terra nas encostas da Chapada entre Crato, Barbalha e Missão Velha? E teriam tá no ciclo social dessas pessoas e poderiam persuadir e dizer, olha, vamos ver se a gente cria uma reserva particular. Ela pode ser vendida. A diferença é que no final ela não pode ser convertida em algo que não seja floresta. Mas isso valoriza a área, né? Se a pessoa tiver visão, assim como um dia tiveram visão que o Central Park em Nova York, onde o metro quadrado vale mais, é justamente ao lado do parque, porque lá tem a única mata considerável de Nova York. Então, se a gente tiver mentalidade, até para poder você valorizar o dinheiro, você tem que ter bom senso, principalmente, né, ter o bom senso de entender o valor da mata. Eu faço esse desafio. Quem está assistindo a gente, se conhecer alguém que tenha propriedade em pé de serra na área de Soldadinho, eu tenho um amigo lá no outro município, não, ótimo, outra pessoa cria. Mas se for na área de Soldadinho, eu mesmo me coloco aqui à disposição. Não, arranja a pessoa que eu faço toda a papelada. Não se preocupe, não. Eu faço isso aqui, não tem nenhuma despesa, e a gente conversa e vai ter uma interação muito legal. Então, alguém que está assistindo a gente pode fazer a diferença para ajudar o Soldadinho do Araripe só com a rede de contato, né? Isso é um exemplo do de hoje. Tem muitos exemplos de como é que a gente pode fazer. Mas todos eles partem do pressuposto, se importar. Então, a gente se importa muito em ver a figura dele, como você falou, estampada num evento, na porta de um táxi, num estabelecimento. Aquela entidade que está ali, ela é imaginária, né? A real é uma espécie que está no mato. O Padre Cícero, que está em cima da colina do Horto, ele não é real. O homem morreu. O Padre Cícero, o homem morreu. Mas o símbolo está lá até hoje. E o milagre que alguém questiona, o milagre é aquela cidade ainda hoje girar em torno daquilo, né? Isso é um milagre. Então a gente tem, de certa forma, mal comparando o Soldadinho do Araripe, como também uma identidade e um bicho. Só que ao contrário do Padre Cícero, que morrendo fortaleceu a figura do Padre Cícero, o Soldadinho do Araripe se extinguindo, ele vai inverter o sentido do significado. O pássaro que só tem no Cariri. O pássaro que só o Cariri tinha e deixou acabar. Quem foi que deixou acabar? Foi ele, foi ele, não, fomos nós. Então, esse peso não tem como botar para debaixo do tapete, né? A responsabilidade quando um ícone, quando um símbolo se forma, é você arrastar aquele estigma. Então, a gente tem o bônus de ter uma ave linda que todo mundo está olhando. E se a gente deixar acabar, todo mundo vai deixar de olhar, eles vão continuar olhando para cá. Foi lá naquele canto onde existiu o bicho e deixaram acabar. Arruína a reputação, né? E a reputação é quando você preocupa com o que alguém está olhando. Arruína nossa identidade. O Soldadinho do Araripe, que não existe mais. Né? Isso tem um peso muito grande. A gente já perdeu muita coisa aqui que nos identificava, né? Araripe, o lugar de Arara. Cadê Arara? Né? Mas naquele tempo talvez ele não tivesse a compreensão que a gente pode ter hoje, né? Com a informação e mudar o rumo das coisas. Então a gente pode exercer nosso ativismo, nosso proativismo, nossa capacidade de transformar, simplesmente sem se importar e se articular, souber conversar, ouvir, falar. E a gente pode fazer muita coisa legal. Está aí, o quadro do Cara Sujo. Foi 10 anos para a gente conseguir ter 1.500 filhotes nascidos em Caixaninho, né? Então, isso é um resultado que a gente provavelmente vai conseguir deixar essa espécie para o futuro. Se não tivesse sido feito esforço há 10 anos, eu posso dizer quase assim, se ele não tivesse extinto, ele estava condenado à extinção. Entendeu? Não dá para a gente especular sobre realidades paralelas, mas a situação era bem complicada quando a gente começou.
E a situação do soldadinho, ele é resiliente, ou seja, ele tem força para sobreviver. A gente precisa fazer o mínimo que ele reage. A gente tem visto aí, nesse contexto de pandemia, só a gente ficar quieto, os bichos tomando conta da rua. A natureza está doida para que a gente dê o espacinho dela, né? Que na verdade é uma ilusão, a gente pensar que a gente está fazendo alguma coisa pela natureza. É a natureza que botou a gente dentro de casa, né? É um vírusinho, um vírusinho, né? A gente ter a noção da nossa efemeridade aí nessa vida, né? É isso mesmo, Weber. E a gente recebeu várias mensagens aqui falando, né, que você é uma inspiração, e eu aproveito para registrar que gente que ajudou a promover esse encontro aqui hoje, eu tenho certeza que já são frutos da inspiração. Então, essa garotada aí das ONGs, da Biodiverse, Biocangaço, Sertão em Flor, que estão aí, já são pessoas que foram tocadas aí, e eu sei muito bem disso, vi você fazendo um desafio desse, perguntando numa turma de biologia qual é o legado que vocês querem deixar, e eu sei que isso tem rendido muitos frutos, muitos mesmo. Acho muito legal, o SESC também está promovendo isso, e a Ione colocou aqui que foi por meio de uma comissão de desenvolvimento comunitário, isso é muito importante, porque é isso, é o que você diz, a pessoa precisa conhecer e se importar. É qualquer pessoa, é a comunidade, é todo mundo, é responsabilidade de todo mundo. Não é de um nem de outro, e ninguém pode se eximir. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, né? Quando eu economizo água, não por mim, mas pensando que alguém pode estar sentindo falta dessa água, esse alguém pode ser um ser humano ou outra espécie, quando eu cuido do lixo, então, ou quando eu me engajo, quando eu estou sensibilizado e vou procurar um espaço onde eu posso interagir, entender, influenciar, fazer coisas e me capacitar, entender o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer, eu posso agir como cidadão, posso me engajar, posso fazer uma diversidade de coisas. E eu acho que você, e pelas mensagens que recebeu aí, pelo que a gente conhece, você, com o seu trabalho e essa sua dedicação de metade da sua vida e ligado no nome e na missão com esse bicho, e nos altos e baixos, sempre olhando para frente. Isso foi fantástico, isso que você disse aí, ó. Vou escrever que a gente não consegue cumprir essa meta, porque a gente não consegue criar mais unidades. E, ao mesmo tempo, dizer, será? Aí vem aquela força lá de dentro, né? Que isso, a gente vai sim, vamos atrás e vamos correr atrás de fazer alguma outra coisa, chamar mais gente, sensibilizar mais pessoas. Então, eu acho que a sua fala ela é muito bacana, a sua ação mais ainda, para a gente se inspirar e ver que cada um de nós é responsável e pode fazer, pode modificar uma ação, pode modificar uma atitude, e pode se engajar, e isso pode fazer toda a diferença. Eu imagino que quando você, lá com 20 e poucos anos, viu essa ave voando pela primeira vez, você não sabia naquele momento que você ia trabalhar, tudo que você poderia fazer para a conservação desse bicho. Você foi fazendo uma coisa de cada vez, o que foi sendo possível, o que foi aparecendo. Então, eu acho que a gente, com pequenas ações, cada um dentro da sua competência, da sua possibilidade, e isso estando junto, a gente pode, sim, reverter o quadro dessa espécie, de outras espécies, e promover um ambiente mais harmônico, e não estar responsabilizado que é aquele passarinho que existia lá no Cariri, né, que ele esteja aqui sempre, cada vez mais. Eu quero te parabenizar, tá, por essa sua ação, e a gente já chegou no nosso limite, se você quiser dizer mais alguma coisa aí para encerrar. Além da rede de contato de pessoas que podem ajudar a gente a encontrar, vamos encontrar as 3 RPPNs, né, para tentar criar até 2021, pelo menos protocolar o processo. Lembrar que a gente tem ferramentas de ajuda ao projeto. Através quem é residente no município do Crato, nós temos a Sociedade Anônima de Água e Esgoto do município, a chamada SAEC, onde na conta de água você pode fazer uma doação que vai direto para o projeto Cidade do Araripe, né? Então a gente tem essa ferramenta que ela não é
tão aproveitada quanto poderia. A gente pode ter muito mais participação. Em boa parte, a gente também é meia culpa de não ter uma divulgação tão boa disso, mas eu estou falando aqui para vocês dessa ferramenta. Temos também, através de quem não é residente do município do Crato, mora em outras partes, mas no estado do Ceará, nós temos a companhia elétrica, a Enel, que também tem uma ferramenta de doação. Você pode ser padrinho do projeto, ajudar efetivamente, né? E nós não temos, existem formas de ter patrocínio internacional através de parceiros, né? E eu acho que ele também serve até para o nacional, apesar de que eu acho estranho, do Brasil, de outros estados, você mandar para outro país para voltar para a gente, mas existe um mecanismo, né? Então, através da página da American Bird Conservancy. Então, nós temos possibilidade de qualquer pessoa ajudar os projetos efetivamente, nem precisa dizer quem está precisando, a gente sempre precisa, a gente tenta correr por fora para captar e tudo, mas isso acaba cansando um pouco, porque é interessante a gente pensar que parte da educação ambiental é você botar a mão no bolso, né? A gente se responsabilizar. É legal que a gente receba ajuda de fora, mas a ajuda de quem está mais próximo, no momento que elas, não, deixa comigo, isso aqui a gente faz também, é um momento que você amadurece como sociedade. Não, vamos tomar conta disso, porque em momentos em que a gente não vai ter o apoio governamental, a gente se segura na consciência das pessoas. Esse lastro que a gente não tem hoje, que está afundando, a gente vê problemas, a ciência, não estou dizendo que a gente tem que fazer o que o governo não faz, né? Estou dizendo assim, que é bom ter essa oportunidade de participação também nas contas, né? Isso pode ser interessante. Na verdade, estou pedindo socorro. Ajuda aí para o projeto, porque é complicado também. A gente precisa crescer para poder manter as atividades e dá trabalho bastante fazer isso, e qualquer ajuda que vem assim das pessoas, a gente valoriza não só o dinheiro, mas a preocupação das pessoas em querer ajudar, isso é muito bom, né? É isso mesmo, projetos de conservação não são gratuitos, né? Eles precisam de investimento, eles precisam de dinheiro. Eu sei que vocês aqui, às vezes, passam uma dificuldade, se segura, faz da tripa coração, espera chegar um outro investimento, um outro dinheiro. Seria muito mais simples se os projetos, as entidades não precisassem ficar preocupadas de onde é que vão captar, como é que vai, se pudesse apenas sentar e se dedicar para como é que nós vamos aplicar, e quando tiver uma possibilidade, já nós temos como aplicar isso aqui, porque tem orçamento, tem dinheiro para fazer. Então, você já falou, Paulo colocou aí no comentário que é possível doar pela conta de água, você falou, então, assim, quem puder, quem tiver ficado aí sensibilizado, fica aí a dica e o pedido de, se você gostou, se sensibilizou com o seu dadinho, dê sua contribuição aí também, ajuda, que a gente todo mundo responsável. Quero agradecer a todo mundo que participou, gente de longe, gente de perto, gente conhecida, gente que está aí admirando, espero ter contribuído aí. A fala do Weber é sempre inspiradora, para a gente ter boas reflexões aí nessa Semana do Meio Ambiente. Queria aproveitar para agradecer também, Flávia, muito legal a conversa. E a Ione. Sempre muito legal conversar contigo. Quero agradecer imensamente a vocês dois, né, e o pessoal que me ajudou na organização. Dizer que teve até um comentário dizendo que passaria horas e horas ouvindo vocês dois conversar, porque parece aquelas histórias que os pais da gente contam, que a gente conversa e nunca se cansa de ouvir, né? É uma facilidade com o tema, né? É uma facilidade com a temática, uma interação que vocês dois têm muito bacana, né? Parabéns, o SESC agradece imensamente a vocês dois, tá? Weber e Flávia, as meninas Raquel, Priscila, Isabela, certo? A Daniel, que está nos ajudando a estar aqui compartilhando a live com o pessoal, certo? Então, assim, eu agradeço imensamente a vocês, o SESC agradece, vocês estão de parabéns, arrasaram. A gente está sempre à disposição. Só sucesso. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Pessoal, a live vai ficar disponível até sábado, tá certo? Então, quem quiser acessar. A programação a gente vai ter até sexta-feira, né? Ela vai estar disponível também aqui no canal. E vocês podem estar assistindo, tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.